Porque agora eu estou indo ao vivo para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE aqui de Santa Catarina, onde Felipe Cross está acompanhando o julgamento da ação contra o senador catarinense Jorge Seife, do PL. O senador é acusado de abuso do poder econômico pelo PSD e pelo ex-governador Raimundo Colombo, segundo colocado nas eleições do ano passado. Felipe está acompanhando tudo isso e atualiza para a gente as informações. Fala, Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Márcia, é o seguinte, nesse momento, quem está lendo o seu voto é a relatora desse processo, Maria do Rócio Luz. Ela está fazendo a leitura já há cerca de 45 minutos. A gente não pôde ficar dentro do plenário para não atrapalhar essa leitura, por isso a gente está aqui na frente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Essa sessão teve início pouco depois das 5 horas da tarde, que era o horário que estava previsto para começar. Um relatório sobre essa denúncia foi lido, depois defesa e acusação puderam fazer o uso da palavra. São 7 os juízes eleitorais que estão analisando todos os detalhes desse processo. Todos os votos, eles devem acompanhar a relatora pelo que eles falaram ao longo da tarde de hoje. Mas agora é o voto final que está sendo lido. O que acontece, viu, Márcia, é que Jorge Seife, então, ele está sendo julgado por conta dessas questões que você falou, das acusações que foram feitas tanto pelo partido quanto pelo ex-governador, que também concorria, Raimundo Colombo concorria ao Senado. E agora existe um consenso, viu, Márcia, que diz o seguinte, que não deve ser o Raimundo Colombo assumir o cargo se o Seife for realmente hoje condenado e tiver o mandato cassado, justamente porque existe o artigo 224, o artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro, que diz que a votação deve ser indireta para a eleição de um novo senador se estiver a menos de 6 meses do fim do mandato, ou direta, ou seja, eleição comum, como nós vamos às urnas eleitorais e votamos, se acontecer nos demais casos. Nesse caso do Jorge Seife, ele não terminou nem o primeiro mandato, nem o primeiro ano, dos 8 anos de mandato. Por conta disso, deveria acontecer, então, uma eleição direta, ou seja, todo mundo vai às urnas para eleger um novo senador para Santa Catarina. Mas, nesse meio termo, pode acontecer que Raimundo Colombo assuma de forma indireta, interina, até que o Jorge Seife até que tenha uma nova eleição por conta desse cargo do Jorge Seife ser retirado. O que acontece é que ainda há recurso, Márcia? Então, mesmo se hoje o voto da relatora aqui for para a cassação do mandato, ele pode recorrer a Brasília. É claro que a gente vai continuar acompanhando e agora a gente segue falando sobre política, mas sobre as eleições lá na Argentina. Por isso, eu dou boa noite para você, Paulo Alceu. Boa noite, Felipe. Obrigado. O Felipe falou que ele pode recorrer, caso ele seja cassado aqui, recorrer a Brasília. Tanto ele pode recorrer como o ex-governador Raimundo Colombo. A decisão vai acontecer lá em Brasília. Ele sendo cassado aqui, ele vai recorrer a Brasília. Ele não sendo cassado, o ex-governador Raimundo Colombo, com a coligação dele, vai para Brasília. A gente só vai ter uma resposta lá de Brasília sobre o mandato de Jorge Seife, que corre realmente risco.